Então, pessoal, quando eu falei para vocês sobre os burgueses que enviaram seus filhos para o Oriente lá, eles tiveram contato com os originais, com a língua original, grego, hebraico e etc. Quando eles voltam, eles descobrem que o grego falado no Novo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento, né? Então aparece, né? Começa a existir um embate entre os burgueses e também a igreja. E aí vai romper um caminho que vai dar a reforma protestante, né? Na interpretação da Sagrada Escritura. Na escola de teologia lá em Tübingen, eles vão trabalhar então esse retorno às fontes, ou seja, às escrituras sagradas. Também vão trabalhar a questão da tradição patrística dos pais da igreja ou dos padres da igreja. É muito importante isso, que a base da nossa teologia foi construída pelos padres da igreja. Depois eles também trabalham a grande escolástica, que é ali o ponto alto da escolástica com Tomás de Aquino, né? A fé e razão. Nós demos os dois pontos, né? Primeiro crer para depois entender, e na autoescolástica primeiro se entende para depois crer, ou seja, você vai compreender. E eu disse para vocês que nós temos dois pontos na Sagrada Escritura, duas histórias na Sagrada Escritura que revela bem isto. Tiago vai dizer essa questão, no que tange a fé de Abraão e a fé de Raabe. A fé de Abraão ela é construída em cima das experiências entre Abraão e Deus, né? Esse relacionamento entre ambos, né? Entre o divino e o homem, o ser humano, né? E já Raabe é o contrário. Raabe ela constrói a sua fé em cima de fatos que ela ouvia que Deus fez com Israel, entre Deus e Israel. A experiência entre Deus e Israel faz nascer uma fé no coração de Raabe. Então, ou seja, em Abraão, primeiro se crê para depois compreender a vontade de Deus. Deus vai sair da sua terra, da sua parentela, com uma terra vou te mostrar. Então ele creu nisso e foi embora, para depois entender o que Deus queria dele. Agora Raabe não, Raabe entendeu que Deus era poderoso. A fé de Raabe era uma fé racional, ela fez uma soma, ela construiu um raciocínio lógico, que Deus operando na vida de Israel desde o Egito, libertando Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho, atravessando as grandes cidades, e agora chega na cidade de Jericó. A Raabe não tinha dúvida que o Deus de Israel era um Deus poderoso, e ela socorrendo os seus mensageiros, ela receberia a bênção do Deus de Israel. Então, a sua fé foi construída em cima de informações, em cima de conhecimento. É onde nós chamamos de, primeiro, se entende, e depois você crê. É o famoso razão e fé. Tá? O primeiro é fé e razão. O segundo é razão e fé. Isso na autoescolástica. Nos padres da igreja nós temos a base da teologia. Mas na autoescolástica nós temos essa construção, essa compreensão da teologia sem perder a fé, a compreensão de Deus. Compreendemos Deus na sua grandeza, no seu poder. Não um Deus pregado pelos judeus, um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus matador, assassino, rancoroso. Não, mas um Deus amoroso, compassivo, misericordioso. Esta era o ponto alto da razão de acreditar, de conhecer Deus, né? Junto com os padres da igreja, com a patrícia, veio as ideias agnósticas, que dizia que era o Deus do bem e o Deus do mal. O Antigo Testamento era o Deus do mal, que matou, destruiu, vingou, rechaçou, assassinou, e o Deus no Testamento é o Deus do bem, né? Mas na realidade não. A escolástica ela vai mostrar que o nosso Deus ele é longânimo, compassivo, misericordioso, e é o único Deus em três pessoas. Esta concepção é muito interessante, você saber que Deus é poderoso. Então, o uso da razão para compreender Deus não é você perder a fé, pelo contrário, a sua fé será muito mais ainda embasada, a sua fé terá muito mais fundamento. Por isso que Tiago vai dizer na sua epístola sobre a questão de fé e obra, né? Quando você compreende os desígnios de Deus, nada muda você, nada
muda você, porque você vai entender que o Senhor Deus ele é transcendente, ele compreende todas as coisas. Eu vou ler um texto para você aqui, só para corroborar o que eu estou falando para você, na Epístola de Paulo aos Filipenses. É muito interessante esse pensamento do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Filipe, que é chamado, né, a comunidade mais feliz, a comunidade alegre, vitoriosa, das andanças do apóstolo Paulo. Né? Ele vai dizer no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses uma coisa interessante. No versículo diz assim, primeiro ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ultrapassa o entendimento. Ninguém consegue compreender a paz de Deus. Ninguém consegue. Então já aí você vai compreender que a paz de Deus, ela não tem limite. Ela excede, ela ultrapassa. A compreensão humana não consegue alcançar a grandeza da paz de Deus. Aí ele vai dizendo o seguinte: guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Então, coração e sentimento. Ele separa duas coisas aqui, em Cristo Jesus. Aí ele vai fazer uma recomendação, para que o versículo 7 seja uma prática na sua vida, né, de acordo com o texto da mudança da teologia católica. Paulo vai dizer o seguinte, para que o versículo 7 seja uma prática na tua vida, então você tem que colocar em prática o versículo 8. Para que o 7 seja uma realidade na sua vida, tem que praticar o versículo 8. Ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e louvor, você pensa nisso. Então, ou seja, nós precisamos compreender as situações. E quando, a partir da compreensão da situação, nós sacamos o que é amável, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é de boa fama, o que tem virtudes e o que tem louvor. E aí o versículo 9 encerra dizendo: o que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei. O Deus de paz será convosco. Então, ou seja, temos uma referência. Olha que interessante. Aqui entra uma questão da Rabi. Ou seja, temos um exemplo, temos um modelo para seguir. Então, quando a escola de Tübingen, ela vai buscar, vai resgatar as fontes, volta às fontes, né? Ela vai buscar a tradição patrística, a tradição dos padres, e ela vai trabalhar a questão da grande escolástica. Você vê que ela pega 3 pontos muito importantes da teologia. Ela pega as fontes, Sagrada Escritura, ela vai pegar os padres da igreja, a base fundamental da teologia do Novo Testamento, e ela vai pegar a compreensão racional da teologia na escolástica. Isso é muito interessante, nós entendemos essa mudança da teologia. A teologia católica não muda para poder agregar pessoas. A teologia católica não muda para poder agradar gregos. Não. Ela vai mudar, mas com um vazamento. Ela vai eliminar os excessos, vai eliminar aquilo que engessa e vai pensar aquilo que soma, aquilo que constrói uma compreensão maior do divino, uma compreensão maior de Deus. Por isso que ela vai dizer que a teoria imanentista, ou seja, Deus não muda, assim também como a ação de Deus e o mundo, a ação de Deus no mundo, a ação de Deus com o mundo, ela não mudou, ela continua. Deus continua atuante, presente, Deus continua ainda agindo dentro da sociedade humana, né? Isso é muito interessante nessas essas questões da mudança da teologia católica, né? E é lógico que dentro dessas mudanças existem os teólogos expoentes que trabalharam essas questões, né? Em Roma a teologia ela não cresceu nada, né? Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Um abraço.